Chamamos Jean-Pierre Langelier, do Le Monde. Monsieur le Président Lula, ma Senhor question presidente Lula, a minha pergunta é para o senhor. Vous avez ce matin Hoje pela manhã o senhor anunciou a abertura de negociações entre o Brasil e o grupo Rafale de 38 para a compra de 38 aviões de combate, aviões de caça. Minha pergunta, isso significa que os concorrentes do Rafale, os dois outros concorrentes, estão definitivamente excluídos da competição? Muito obrigada. Olha, isso significa pura e simplesmente o que está escrito na nossa nota. Eu anunciei, sabe, que o Brasil tomou a decisão de entrar em negociações com o GIE para, sabe, a aquisição de 36 Rafales. Ou seja, eu já tinha feito uma entrevista com você no dia anterior e eu tinha dito que para nós o avião é muito importante, mas para nós importante mesmo é termos acesso à tecnologia para que a gente possa produzir esse avião no Brasil, sabe? E é isso que estamos negociando agora com o meu ministro da Defesa, meu comandante da Aeronáutica, com o ministro da Defesa da França, com a empresa que produz. Ou seja, no fundo, o Brasil quer comprar um avião que dê ao Brasil uma garantia de uso total desse avião com transferência de tecnologia. Boa tarde, presidentes. Eu queria insistir um pouquinho só, presidente, nessa questão, saber se então já acabou a concorrência com o governo sueco e com o governo norte-americano e qual é o valor desse pacote, já que a França também anuncia nesse momento que vai comprar do Brasil 10 Hércules brasileiros, né, digamos assim. Deixa eu dizer uma coisa. Os nossos companheiros trabalharam até quase 2 horas da manhã. Eu sequer tive tempo de fazer uma reunião com o ministro da Defesa para discutir toda a profundidade das discussões que eles tiveram. O que significa, claramente, é o que está na nota. Nada mais e nem menos do que isso. Ou seja, nós decidimos começar as negociações para a compra do Rafale. Esse valor de 10 bilhões... Veja, eu não sei o total ainda. Ou seja, você pode ficar certo que essa semana eu estarei junto com o ministro Jobim, junto com o comandante da Aeronáutica, discutindo pormenores, porque são eles que vão ter que viajar e discutir esses assuntos. Obrigada. Chamamos Bruno Darro, da Rádio França Internacional. Question pour le président Sarkozy. Para o presidente Sarkozy, senhor presidente, cobertura dessas negociações, podemos dizer que é o fim da maldição do Rafale? E o senhor poderia nos dizer um pouco mais sobre a contribuição das empresas francesas no futuro avião de transporte militar brasileiro? A França também já se comprometeu a comprar cerca de uma dezena desses futuros? Sim, é muito simples. Efetivamente, com o Rafale, nós estamos fazendo o que fizemos há um ano com o submarino de proteção nuclear e o Scorpena. O chefe de Estado faz uma escolha, toma uma decisão, que pode-se dizer uma escolha de princípio, e a seguir, numa negociação exclusiva, nossos colaboradores para o Scorpena levaram 9 meses e também para o submarino de propulsão nuclear, para chegar a um acordo. O presidente Lula não disse, nós já assinamos definitivamente esse tema e é assim que as coisas ocorrem cada vez. Nós estamos extremamente interessados. Eu anuncio aqui uma decisão de princípio de comprar os aviões de transporte brasileiros para substituir nossos C-130 de origem americana. Nós devemos trocar esses aviões, e eu estou precisando isso para as pessoas menos especializadas. Isso não tem nada a ver com o dossiê da 400M, e eu indiquei que nós desejávamos comprar aviões brasileiros. A negociação está, então, começando, exatamente nas mesmas condições. Desejamos comprar uma dezena.
Quanto ao prazo das negociações, ao tempo das negociações em relação ao Rafale, o senhor pensa que pode ser o mesmo tipo de duração? Sim, exatamente. Para o avião brasileiro, o que nós vamos fazer também, não apenas nós desejamos comprá-lo, mas já começamos também a discutir, porque nossos amigos brasileiros desejam associar-nos à construção desse avião sob controle brasileiro, mas se eles estiverem de acordo, nós gostaríamos de nos associar a essa construção de aviões com a tecnologia de Dassault, de Thales, de Air France também, numa verdadeira troca, um verdadeiro intercâmbio, como fazemos da mesma maneira para o Rafale. O Rafale será desenvolvido em comum acordo com nossos amigos brasileiros. Trata-se, portanto, de uma escolha extremamente precisa e extremamente importante. Chamamos Denise Crispim, do estado de São Paulo. Boa tarde, senhores presidentes. Eu gostaria de mudar um pouquinho de tema e saber dos senhores qual pode ser uma posição conjunta que Brasil e França podem vir a colocar no G20, na reunião de Pittsburgh, levando-se em consideração, digamos, a comunhão de ideias que existem entre os países sobre a mudança, uma maior regulação dos mercados financeiros, o temor com relação à especulação, a retomada da especulação financeira, e também sobre a reforma dos organismos de Bretton Woods. Eu gostaria da opinião dos dois presidentes, por favor. Olha, primeiro eu acredito que o G20 está cumprindo um papel importante numa nova ordem econômica mundial que deverá surgir depois dos acontecimentos do ano passado. Obviamente que as coisas acontecem com maior lentidão do que aquela que Sarkozy e eu gostaríamos que acontecesse. Porque somos 20 países, temos que levar em conta as diferenças de pensamento entre nós. Mas já ficou claro que o mundo não pode sobreviver a uma terceira onda de especulação como essa que nós vivemos, que começou com o subprime. Eu tenho dividido, Sarkozy, a crise em dois momentos. Uma coisa foi a crise imobiliária americana, que se discutia o financiamento e a possibilidade de pagamento dos mutuários americanos. Ou seja, e a outra parte da crise mais grave foi quando quebrou o Lehman Brothers, que o dinheiro desapareceu do mercado. Ou seja, dizem os especialistas que se o presidente Bush tivesse colocado 60 bilhões de dólares ainda em 2007, não teria acontecido a crise de crédito que aconteceu e certamente o Lehman Brothers não teria quebrado. Ou seja, concretamente, nós vamos trabalhar para que os países só alavanquem de financiamento aquilo que os bancos têm competência para pagar. Ninguém pode emprestar o que não tem. As pessoas só podem emprestar aquilo que tem. E que esses empréstimos tragam como resultado a produção de um bem material. Ou seja, que se produza alguma coisa. É isso que vai trazer riqueza e não a especulação que nós tínhamos antes. A segunda coisa é que também já está claro que tem que mudar o FMI, tem que mudar o Banco Mundial, ou seja, porque essas instituições todas precisam emprestar dinheiro para gerar desenvolvimento, ou seja, e não emprestar dinheiro com determinadas imposições que praticamente impossibilitam os países que pegaram o dinheiro fazer alguma coisa. Eu conheço situações na África em que o país tem dinheiro e o FMI não permite que o país construa uma estrada porque tem que fazer ajuste fiscal. Ora, não cabe ao emprestador impor quais as condições que vai se utilizar o dinheiro, ou seja, o que o emprestador tem que querer é a garantia de que vai ser ressarcido pelo empréstimo. E eu acho que isso tem que mudar. O Brasil, na discussão do presidente do FMI, nós discutimos muito com o presidente do FMI antes dele ser eleito. Eu penso que todos nós temos que ter muita clareza de que o mundo não pode esquecer o que aconteceu o ano passado. Se não quebrou, foi porque os estados voltaram a exercer um papel extraordinário,
porque a lógica de que o mercado iria resolver tudo faliu. O mercado pode resolver uma parte, mas o Estado não pode abrir mão de ser o indutor. E aqui no Brasil, vocês acompanharam, nós tivemos que induzir a compra de bancos, nós tivemos que induzir mais dinheiro na produção, nós tivemos que fazer com que os bancos públicos colocassem mais créditos. Ora, se não existe o Estado, as coisas não funcionam com a facilidade que alguns imaginavam que iria funcionar. De forma que eu tenho convicção de que os nossos ministros da Economia tiveram uma reunião agora e que sempre houve concordância no comportamento da França e do Brasil, e certamente eu e o Sarkozy vamos para a reunião para cobrar, sabe, que definitivamente cada país faça a sua parte para que essa crise não resulte no sofrimento dos mais pobres que não tiveram nada a ver com a crise.